Eu sempre fui muito boa tecnicamente, sempre desenvolvi isso muito bem, porém, eu sempre fui muito melhor nos caminhos relacionados à gestão. E descobrir e aceitar isso e ter um parceiro, um sócio que olha e explora e entende o que é melhor em mim, faz com que eu também olhe para ele e explore o que é melhor nele. Isso traz uma conexão, uma conjunção que faz esse negócio ser imbatível. Sim, muito legal. E eu acredito que essa grande procura por outros advogados, né, te consultando, é justamente pelo crescimento. De repente, você Uhum. olhar para sua carteira de clientes e tem ali 20 mil pessoas. Caramba, né? Qual que é a dica? Porque eu vejo muitos advogados acreditando que é o seguinte, já eu acordo 5 da manhã, tomo meu banho gelado e o trabalho duro, 1 hora, o universo vai me recompensar. Eu trabalho até a meia-noite, fim de semana, noite adentro, feriado, sábado, domingo, 1 hora, eu tô plantando aqui, 1 hora a recompensa vem. Claro, a gente precisa trabalhar duro, iniciar um negócio sempre vai exigir horas, mais do que 8 horas, né, para se construir algo significativo, né, um novo projeto. Só que muitos advogados, por falta de gestão, confundem, né, trabalho duro com trabalho burro e estão colocando energia e, enfim, sem estratégia e vão continuar andando em círculo por anos. Uhum. Então, o advogado que quer dar um basta nesse labirinto, fala, preciso dar certo na advocacia. Tô cansado de trabalhar muito e ganhar pouco. Você tem uma dica de crescimento para os advogados que estão até querendo uma realidade diferente no meio jurídico? Eu tenho diversas, na verdade, são vários elementos que podem fazer a pessoa crescer, mas o olhar para a gestão é um olhar muito importante, que precisa acontecer desde o primeiro processo. A maneira como você vai cadastrar, como você vai acompanhar, qual é o fluxo que acontece do teu cliente, a experiência que ele vive dentro do teu negócio, quando ele entra, qual o primeiro passo, quais são os documentos que ele traz, o que precisa acontecer para que você atinja o resultado que você espera, para que você traga para o teu cliente mais do que a solução do problema dele, mas principalmente a satisfação dele em relação ao teu trabalho, porque isso vai fazer com que ele te indique para outras pessoas. Se as pessoas passaram no meu escritório sem eu ter feito nada diferente de um excelente trabalho. Eu fiz um excelente trabalho e isso fez com que esses meus clientes se tornassem meus próprios vendedores. Então esse é um elemento importante. Agora, Jean, se eu for te dizer, é lógico que é um olhar totalmente individualizado, porque as pessoas têm perfis diferentes. Tem um cara que vai ser o cara excelente tecnicamente para o resto da vida. O grande Uhum. erro desse cara é acreditar que isso é o suficiente. Isso é o primeiro passo para o sucesso. Ele tem que ser bom, ele tem que ser excelente tecnicamente. A partir daí, ele vai trazer outros elementos que vão fazer a diferença no dia a dia. Hoje, se for pensar, a própria inteligência artificial te traz respostas que talvez um grande especialista traria. Então, e cada vez mais isso vai acontecer. O que eu quero dizer? Parte-se do pressuposto que você já sabe o que você precisa saber tecnicamente, e isso já é uma obrigação sua. Você sai da faculdade, você vai ali fazendo testes e você vai aprendendo cada vez mais isso na prática. E existem elementos muito interessantes nisso, porque vai ter um cara que vai ser muito bom da comunicação, e esse cara pode ter o olhar voltado para a área comercial, para as vendas do trabalho, né, do serviço do negócio dele. Tem um outro cara que tem habilidades para números, e esse cara pode ser um cara que olhe para a gestão financeira desse negócio, ou, no meu caso, aqui no direito previdenciário, esse cara pode olhar para os cálculos previdenciários, para o planejamento. Aqui no meu escritório, a gente tem um setor de cálculos, né, que temos economistas fazendo os cálculos dos nossos clientes. Então, você vai desenvolvendo de acordo com a sua habilidade. Eu e meu sócio, por exemplo, somos pessoas que temos princípios iguais, temos valores idênticos, mas somos pessoas bem diferentes e complementares. Isso dentro de uma composição de um negócio precisa também existir. Você precisa ter essa complementaridade. O grande erro de muitos dos meus colegas que têm sócios é querer e acreditar que o sócio deve fazer a mesma coisa que ele faz. Uhum. Não existe essa de vou fazer a mesma coisa ou vou trabalhar o mesmo tanto. Existem as coisas com importâncias diferentes, mas muito importantes da mesma forma. Se eu, que sou extremamente comercial, não colocar a minha mão na massa e vender o trabalho do meu escritório, o meu sócio não vai conseguir, se fôssemos só eu e ele não ia conseguir executar uma petição, porque não ia ter cliente. Então não adianta o cara ser bom tecnicamente
cliente se não tem cliente. E eu não adianta ser excelente como comercial e vendedora se eu não tiver uma base para poder executar com excelência o trabalho. Eu digo que eu sempre fui muito boa tecnicamente, sempre desenvolvi isso muito bem, porém eu sempre fui muito melhor nos caminhos relacionados à gestão. E descobrir e aceitar isso e ter um parceiro, um sócio e olha e explora e entende o que é melhor em mim, faz com que eu também olhe para ele e explore o que é melhor nele. Isso traz uma conexão, uma conjunção que faz esse negócio ser imbatível. Então, o olhar das pessoas precisa ter essa noção também. E como que você vai saber? No que eu sou bom? Qual que é a minha melhor coisa? Autoconhecimento. O autoconhecimento é o ponto de partida para que você entenda para qual lado você deve ir. Se você olhou e você viu, cara, eu sou o melhor tecnicamente, eu vou olhar para isso e vou ficar nisso. Ótimo. Você já entendeu que você precisa de outras pessoas compondo o teu negócio. Você precisa de gestão, você precisa de vendas, você precisa do marketing que está junto ali com as vendas, você precisa de uma série de outros elementos importantes para que o teu negócio cresça e que dê certo. Parte do pressuposto que o cara precisa ser muito bom e depois se conhecer, analisar e entender quais são suas grandes forças e quais são as coisas que ele precisa buscar para poder complementar essa força, para poder potencializar tudo que ele tem de melhor. Sim, essa questão da complementariedade é muito importante. Eu vejo em muitos negócios aquela analogia da gravatinha borboleta, que em uma ponta é a atração de clientes. Toda a parte de marketing, comunicação, vendas, aí fechou. É um novo cliente. Esse aí é o meio da gravatinha. Porque dali pra frente, aí vai ter que ter um encantamento para que quando o cliente tem um novo caso, ele traga esse novo caso. Como é comum a pessoa procurar um advogado para rever a questão da aposentadoria, ao invés de procurar o próprio advogado que a aposentou, porque não teve uma boa experiência, que é um outro profissional, quer trocar. Então, é essa outra extremidade da gravatinha. Fazer com que o cliente volte a procurar e até ele vire um promotor no sentido de fazer a promoção, de promover, né, a advocacia, né, para trazer novos clientes, para indicar. Então, só nessas duas frentes aí, já é indicado que um sócio fique, você é responsável por fazer o atendimento, trazer o cliente para dentro, começou o processo, começou a ação, começou a causa aqui, o acompanhamento, agora outra pessoa que dá sequência, porque só aí já são duas responsabilidades completamente distintas, né? Se o advogado não quiser se desenvolver nas linhas, nas duas frentes, né? E são mais do que duas, né? A gravatinha borboleta só dá essa analogia de duas possibilidades, né? Mas tem muito mais, né? Então, se você, sou uma negação no comercial, nas vendas e não quero nem me desenvolver nesse sentido, então arrume um sócio, que vai ser necessário, vai ser extremamente necessário. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!